Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus terá convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor? E Jesus diz: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, não existe quantidade para perdoar. Não existe um limite. É preciso perdoar sempre, independente do que te fizeram, independente da grandeza, da maldade. É preciso perdoar sempre se o teu irmão volta arrependido e te pede perdão. No Evangelho de Lucas, aqui nós estamos lendo Mateus, mas no Evangelho de Lucas tem um episódio bem parecido esse, quando Pedro também pergunta sobre perdoar. E Jesus fala: Pedro, se o teu irmão pecar no mesmo dia 7 vezes contra ti, mas todas as 7 vezes ele voltar arrependido, te pedindo perdão, perdoa-lhe. Veja bem, Cristo fala 7 vezes no dia, se a pessoa te fizer o mal e voltar arrependido, qual é a nossa atitude? Ele diz: perdoa-lhe. Perdoar sempre, sempre. O que é que nós fazemos quando nós vamos ao confessionário, se não isso? Nós vamos ao confessionário, pedimos: Deus, me perdoa, eu estou arrependido, eu quero o teu perdão, ó Deus. Mas nós saímos do confessionário, às vezes passa 1 dia, 2 dias, e às vezes caímos no mesmo pecado. E vamos lá no confessionário e: Senhor, dá-me o teu perdão, Senhor. E sai ali com o perdão, passa uns dias, umas semanas, um mês, comete de novo o pecado, volta a pedir perdão ao Senhor, e o Senhor faz o quê? Perdoa.
Quantas vezes nós fazemos isso? Mas por que o nosso relacionamento com Deus deve ser dessa forma, tão mais simples, e o nosso relacionamento com o nosso próximo é diferente? Nós acabamos não dando perdão, demorando em dar o perdão, demorando em se reconciliar, deixando o sol se pôr sobre o nosso ressentimento. Passa um dia, 2 dias e não perdoa o irmão. Marido e esposa, passa uma noite, passa outro dia, uma semana, um mês e não dão o perdão um ao outro. E isso vai acumulando. E a hora pode passar, e a hora pode chegar de nós partirmos e não ter a chance de ter dado perdão. Cuidado, porque nós podemos perder o céu por não ter dado perdão. O Senhor mesmo disse, se nós dizemos que o amamos, às vezes nós cantamos, Senhor, eu te amo, e canções tão lindas para o Senhor, e falamos, pregamos que amamos o Senhor, só que quando está no trato com o irmão, não demonstra amor nenhum, mas o contrário, demonstra ódio. O Senhor diz, e lá na carta de São João, na primeira carta de São João, se nós falamos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão a quem nós vemos, podemos tocar, podemos chegar perto, olhar nos olhos, se nós não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. E diz a palavra de Deus, não está em nós. Se dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, nós devemos amar e perdoar o nosso irmão que nós vemos face a face, que nós podemos chegar próximos. Se eu não perdoar, infelizmente, nós não seremos perdoados. Quando nós pregamos o amor de Deus, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, nós não pregamos um amor bobinho, nós não dizemos que Deus é bobo, porque Deus, claro, a misericórdia de Deus é justa, e a justiça de Deus ela é cheia de misericórdia, mas Deus vai usar de justiça com aqueles que são justos, que usar também da justiça cheia de misericórdia e bondade. Para os injustos, Deus quer fazer justos, mas se o injusto permanece na injustiça, não querendo aproximar-se da salvação, Deus não pode fazer nada, porque a pessoa não quer, se fechou. E quanto tem crescido no nosso meio pessoas que não querem dar o perdão. Nós ouvimos constantemente pessoas que às vezes chegam, como eu disse, vai pedir perdão ao Senhor, mas diz, eu não perdoo tal pessoa, eu não perdoo. De escutar a palavra, eu prefiro morrer a dar o perdão para essa pessoa. Meu irmão, você não sabe o que está falando. A tua alma que está em jogo. A nossa vida aqui é curta, é passageira, mas a nossa alma é eterna. E se nós, aqui, no hoje que Deus nos dá, nós não perdoarmos, nós não nos abrirmos ao perdão, nós corremos um grande risco de perder a eternidade. Sendo mais direto, se não perdoarmos, nós ganharemos o inferno. Se nós não nos abrirmos ao perdão hoje, nós corremos o grande risco, e aqui eu digo corremos o grande risco porque a misericórdia de Deus é tão imensa, mas, como eu disse, não podemos dizer que Deus é bobo. A misericórdia de Deus não é boba. Não podemos brincar com a misericórdia de Deus. E o Senhor disse que é preciso perdoar. A única oração que Jesus nos ensinou foi quando os apóstolos pediram para Ele ensinar a rezar, que foi a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, no centro dela, tem uma frase que nós rezamos constantemente. Nós dizemos ao Pai que nos trate como nós tratamos o nosso próximo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos dando liberdade para que Deus trate
a nós como nós tratamos o nosso próximo. Então, a medida que Deus nos tratará é como eu trato o meu irmão. Se eu não perdoo o meu irmão, infelizmente, Deus não pode nos perdoar. Se eu perdoo, Deus está postos à nossa frente para nos dar todo o perdão que nós pedimos ao Senhor. E nesse evangelho, o Senhor nos conta uma parábola de um grande rei que vai prestar, um patrão que vai prestar conta do trabalho dos seus empregados. E ele cobra um que devia uma enorme fortuna. E ele diz, cai aos pés do Senhor e diz: dá-me um prazo e eu te pagarei, suplicando. E aquele patrão teve misericórdia daquele homem que devia uma fortuna. E daí mostra a continuação que ele vai e encontra um que ele devia apenas 100 moedas, insignificantes moedas, quantia. E ele cobra sem misericórdia aquele homem. E o homem fala a mesma coisa que ele falou ao patrão: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não teve misericórdia. Os empregados do patrão viram aquele momento, falam para o patrão, ele chama aquele empregado, e o patrão diz: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também, como eu tive compaixão de ti, ter compaixão do teu companheiro? O patrão, indignado, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Assim, o Pai nos tratará. Como eu disse, Deus não é bobo. Não podemos brincar com o amor e a misericórdia de Deus. Infelizmente, não é porque Deus não quer salvar, mas porque a pessoa se fechou inteiramente. Se fechou inteiramente à graça de Deus. Essa é a grande verdade. E eu friso novamente aqui. Se nós insistirmos em não perdoar, seja um familiar, seja o teu esposo, a tua esposa, seja um amigo, ou até aquele que você diz que é seu inimigo, que nós cristãos, chamados de cristãos, não devemos ter inimigos. Mas se nós insistirmos, a nossa sorte será perversa. No evangelho de ontem, o Senhor, é uma continuação, né? Ontem o Senhor fala também de perdão. E Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude quando alguém pecar contra nós? Fazer o mesmo com ela? Usar o olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento? Não. Fazer pior do que o que ela fez conosco, ser um justiceiro? Não. Sair falando mal da pessoa, colocando nas redes sociais, fazendo a má fama do irmão, do próximo, seja quem for? Não. Deixar de falar com a pessoa? Não. Matar a pessoa fisicamente, como nós vemos hoje em dia, às vezes não existem motivos para tirar a vida de uma pessoa, mas hoje, às vezes por um motivo insignificante, as pessoas estão matando uns aos outros. Não, o Senhor diz qual é a nossa atitude: vai, corrige o teu irmão que te fez mal, mas com caridade, e ganha o teu irmão, tenta ganhar o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 outras pessoas como testemunhas e tenta ganhar o teu irmão. Se mesmo assim o teu irmão não escutar você, nem as 2 testemunhas, chama a igreja. É a última instância. Chama um padre, chama alguém para tentar reconciliar. Se mesmo assim aquela pessoa insistir em não quero, daí não tem mais o que fazer. É o que a parábola fala hoje. A sorte dele será perversa. A pessoa quis, optou. Mas, meus irmãos, a dor do remorso é uma das maiores dores da alma. Quantas vezes, como eu disse, a pessoa diz: eu prefiro morrer a perdoar tal pessoa. Nós não sabemos o dia que nós partiremos. E qual é a dor de uma alma que não quis perdoar e depois da morte daquela pessoa, a pessoa se deu conta de que deveria ter ido perdoar, mas não tem mais chance. O pai que não perdoou o filho que disse que não perdoaria o pai, e não houve chance mais, porque partiu.
A dor do remorso pode levar à perda da alma, a uma depressão, a uma tristeza enorme, pode levar a tua alma a definhar. Se hoje o Senhor te dá mais um dia de vida, faça valer a pena. Se o Senhor juntasse todos os seus servos, que somos nós, e prestasse conta no hoje, haveria dívida de amor e de perdão? Existe alguém que você precisa perdoar e não deu o perdão ainda? Se o Senhor descesse hoje e fosse prestar conta, nós ganharíamos o céu ou ganharíamos o inferno? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.